Olá a todos, eu sou Eduardo Freitas Cardoso, licenciando em Física do Instituto Federal do Piauí, e hoje nós iremos apresentar um trabalho sobre a educação de jovens e adultos, através dos olhares para uma gestão, o recurso e o financiamento dessa educação. Hoje nós iremos iniciar nosso conteúdo falando um pouco sobre o nosso roteiro, onde a gente vai ver todas essas questões que envolvem a gestão e o financiamento, da educação de jovens e adultos. Lembrando que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, é um programa do governo federal, ligado ao Ministério da Educação, que visa fomentar a alfabetização e também a aprendizagem continuada das pessoas que têm uma idade considerada a idade não correta, ou melhor dizendo, as pessoas que não estão tendo uma educação na idade certa. Esse termo é muito utilizado, mas da educação que não está na idade certa. Por quê? Porque muitos acreditam que a educação na idade certa é a educação que as pessoas obtêm, a educação formal, da pré-escola até o ensino médio, final do ensino médio, terminando ali pelos 17 anos de idade. Tudo. Mas isso é um termo até um pouco que devemos considerar, porque o que seria essa educação na idade certa? Será que existe de fato uma educação, tem a idade para uma pessoa adquirir educação? Será que as pessoas não podem, obviamente é interessante que a pessoa cada vez mais jovem, cada vez mais dentro da possibilidade que é dado pelos programas educacionais e as políticas públicas, a pessoa consiga obter uma educação. Mas será que esse termo é o mais correto? É a reflexão que fica já bem no início da nossa apresentação. Então, hoje nós vamos falar dessas questões que envolvem a gestão escolar, os recursos e o financiamento do programa da educação de jovens e adultos, e de tudo que isso envolve. Então, o EJA ele é a educação de jovens e adultos, que se caracteriza por uma modalidade de ensino, envolve os tais fantasmas que todos nós conhecemos, e essa questão educacional. O EJA é o quê? É um programa, uma modalidade de ensino criado pelo governo federal. Ali por volta, já existiam programas parecidos, como o Mobral e tudo isso, mas o EJA ele foi criado pelo governo federal por volta do governo Luiz Inácio Lula da Silva, ali entre o governo Luiz Inácio, já discuti isso no governo Fernando Henrique Cardoso, mas efetivado nos governos chamados governos de esquerda, governo petista, governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e eles consistem em uma modalidade de ensino, no qual é destinado aos jovens, aos adultos e aos idosos, que permite que o aluno retorne os estudos e os conclua em menos tempo, e com essa forma possibilite sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Isso vem toda de uma política pública, que envolve o EJA, o ProJovem, as políticas de acesso à universidade, financiamento, que se tentava tornar mais universal o acesso das pessoas às universidades públicas e e ao melhor rendimento e também uma melhor qualificação para o mercado de trabalho, uma forma de aperfeiçoamento da mão de obra empregatícia em nosso país. Então, os fantasmas que envolvem o EJA, como a gente falou aqui anteriormente, os fantasmas que giram e circundam a educação de jovens e adultos, estão relacionados principalmente à nossa sociedade, que exclui geralmente as pessoas, até mesmo por essa ideia de educação na idade certa, apesar de não ser uma coisa tão pejorativa assim, muito até utilizado dentro da academia esse termo, de educação na idade certa, mas o termo para o senso comum, para o geral, ele parte até mesmo de uma ideia excludente, no qual as pessoas que têm uma idade dita mais avançada, ou que são adultos ou já idosos, não precisariam mais estudar porque já estariam longe da realidade do mercado de trabalho e não seriam mais dispensáveis do que as pessoas, do que os adolescentes, até mesmo os jovens. Então, a escola, em geral, ela sempre trabalhou com essa questão da idade certa. Pessoas de mesma idade estudando nas mesmas salas de aula, de idades parecidas. Então, a escola ela nunca deu essa possibilidade mais profunda de pessoas mais velhas estudarem com pessoas mais jovens, de forma mais regular.
Então, isso tudo surge ainda mais quando a gente compara o Brasil e a gente leva em consideração como se estrutura o nosso país, as desigualdades sociais. Se a gente levar em conta também que a maioria das pessoas que estão dentro dessa perspectiva do analfabetismo, também da necessidade de se ter uma educação de jovens e adultos, são pessoas pobres, negras, de periferia, que não tiveram acesso à educação na dita idade certa. Então, isso tudo é refletido a partir desses fantasmas que circundam a necessidade de se implantar uma educação de jovens e adultos. Então, o ideal seria que as pessoas pudessem estudar todas, independentemente de programas sociais, ou nem de programas sociais, de programas educacionais. Mas, devido a essas questões que envolvem a sociedade excludente, uma escola excludente, um Brasil desigual, torna-se necessário a criação deste programa e dessa modalidade de ensino no país. Agora nós vamos falar um pouco sobre como a gestão escolar, né, ela trabalha com essa questão da educação de jovens e adultos. Né? Então vamos ver. A gestão escolar ela tem um papel de uma gestão democrática, no qual é pertinente, né, e também muito reforçado pelas políticas públicas o asseguramento de direitos, né, que seja assegurado esses direitos, né, das pessoas que possam ter, de acordo com o diz a Constituição, a educação universal, né, para todos. Então, como você vai estipular uma educação universal para todos se você estipula assim uma ideia de educação na idade certa? Então, e aí, obviamente, quando dizemos educação na idade certa aqui, não estamos usando o termo técnico, mas um termo mais vulgar, que os pessoal geralmente falam. Então, se você tem uma educação que é específica só para quem tem determinada idade, quem passa dessa idade não é mais merecedor de ter essa educação, você torna isso uma coisa excludente. Então, o papel de uma gestão democrática vem nessa questão de assegurar esses direitos, para que com isso, quando o direito é assegurado, a gente possa ter uma educação de qualidade associada a essas pessoas, né, que precisam adquirir uma formação, uma formação até mesmo básica, para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Então, para assegurar o direito à educação de qualidade, ele vem justamente deste porquê. O porquê que o papel da gestão, né, a gestão escolar, é justamente, através dessa modalidade de ensino que envolve o EJA, é direcionar a educação de jovens e adultos e oferecer um serviço de suma importância, né, no qual o cidadão tem as suas dimensões, tendo em vista principalmente esse acesso à educação, e que ele possa ver que isso é um direito civil, político e social, no qual depende de sua faixa etária. Porque a partir do momento que ele verifica que a gestão lhe acolhe desse modo, e o vê como um cidadão que merece e tem este direito de aprender, apesar de sua idade, ele se sente inserido dentro da sociedade. Porque às vezes, devido a esse preconceito e essa exclusão social que existe na sociedade brasileira, o próprio estudante, né, se sente excluído e se sente incapaz de encarar uma sala de aula, de estudar e tentar realizar os seus sonhos, justamente porque ele vê a sociedade como uma sociedade, como de fato é, né, só porque ele vê, mas ele verifica através das ações que a sociedade proporciona um peso muito grande sobre os seus ombros, no qual o impossibilita de tentar ingressar de uma forma mais correta dentro do mercado de trabalho através de uma formação, né? Por quê? Porque justamente isso, por essa questão da exclusão social. Então, é fundamental que o gestor possa conduzir o processo de ensino em prol do desenvolvimento do indivíduo, tendo como suporte as leis que existem e que abarcam de forma direta e indireta a educação de jovens e adultos, né? Então, é muito importante que na EJA os gestores tenham em mente isso. Não tratem os estudantes como pessoas secundárias, que estão ali porque não tiveram capacidade de estudar no período dito de idade certa, mas sim que os tratem como pessoas que estão ali buscando, apesar de todas essas adversidades e problemas sociais que estão inseridos, questões muito mais profundas da própria vivência individual de cada um. Então, é importante que tenha-se essa acessibilidade, né? Então, esse é o grande papel da gestão escolar, né? Então, agora a gente vai avaliar um pouco sobre a capacidade que essa gestão tem que ter em dialogar com todos, né? Pois
como diz o artigo 206 da Constituição Federal, né, é que se exige, através desse artigo, ter uma gestão democrática do ensino público, né, onde os diretores sejam eleitos, né, e tenha toda uma inserção da comunidade escolar dentro deste ambiente. Sendo assim, outra dimensão que podemos encarar da educação pública é justamente a questão que envolve a inclusão das pessoas, né, mais velhas, ou ditas jovens e adultos e idosos, no processo de ensino e aprendizagem dentro da escola. Porque a comunidade escolar não se resume apenas aos jovens e às crianças, mas também a essas pessoas. Se essas pessoas não tiveram a oportunidade, a escola democrática deve proporcionar a essas pessoas esta aprendizagem. E a EJA vem através desse papel, né? Logo se torna necessário a participação de todas as decisões do âmbito escolar, né? Pois, quando você inclui toda a comunidade escolar, as decisões ficam bem mais amplas. Não só os pais de alunos, como passivos, agentes passivos da educação de seus filhos, podem estar inseridos, mas também os pais como agentes ativos da escola, sendo se eles não tiverem a educação na dita idade certa, eles podem ter através desses programas educacionais, né? Então, a EJA, né, na educação de jovens e adultos, essa participação é imprescindível, pois torna a inclusão social cada vez mais abrangente e cada vez mais inclusiva, não somente integradora, na verdade, que temos que ter muito cuidado com isso. A educação de jovens e adultos, né, ela não pode ser algo apenas integrador, que segrega pessoas em salas de aulas com o objetivo de dar números e estatísticas, mas sim tem que se ver a capacidade coletiva e também individual deste grupo social que não teve a oportunidade de ter a educação dita na idade certa. A gestão democrática ela vem dos seguintes segmentos, né? De assegurar o direito de dialogar com todos. Então, para que a gente consiga atingir esse objetivo, também é interessante que se possa traçar estratégias. Essas estratégias têm que ser traçadas de forma que proporcione uma educação democrática e acessível, não só integradora, mas também inclusiva. Aliás, ainda mais inclusiva, muito mais que integradora. A integração é necessária? É, mas a integração só é necessária se aliada com a inclusão. Portanto, para que a gente possa traçar essas estratégias, é interessante que possamos assegurar nos projetos políticos pedagógicos e também nos regimentos internos das escolas as especialidades da educação de jovens e adultos, né? Para que com isso possa se reorganizar o tempo escolar e modificar o calendário escolar para que essas pessoas estejam incluídas e não somente as pessoas que estão estudando nas modalidades ditas na idade certa. Então, com isso, pode-se estruturar, né, o currículo escolar de modo a adequá-lo à realidade que os alunos estão inseridos. Tanto os alunos da educação dita na idade certa, como também os alunos da educação de jovens e adultos. Pois assim, os agentes escolares, né, podem analisar os processos avaliativos da melhor forma possível, traçando metas, estratégias, metodologias diagnósticas, para que possa privilegiar um diálogo que venha com a capacidade, né, que venha com não só a capacidade, mas também a necessidade de se combater a evasão escolar, que às vezes é tão comum na educação de jovens e adultos. Então essas são algumas estratégias, porque assim você consegue tornar a aprendizagem significativa, você consegue analisar as diferentes dimensões cognitivas envolvendo a aprendizagem escolar, e além disso você consegue inserir os alunos em um processo de dinâmicas de poder no qual os alunos da educação de jovens e adultos se veem em um mesmo patamar que os alunos da educação dita na idade certa. Agora nós vamos falar um pouco sobre como se dá os recursos na educação de jovens e adultos, né? Então, o dinheiro, como a gente sabe, ele não traz felicidades, mas ele pode comprar livros didáticos, pois a partir disso a gente entende que os recursos da educação de jovens e adultos são originários do Fundo Nacional da Educação Básica, o Fundeb, que entrou em vigor a partir de 2007. O Fundeb ele é o conjunto de 27 fundos, né, 26 fundos estaduais e um fundo desenvolvido pelo Distrito Federal, que serve principalmente como mecanismo de redistribuição de recursos, ou seja, redistribuição de renda. É um programa de distribuição de renda voltado para a educação básica. A partir disso, torna-se necessário, né, entender o Fundeb
como um grande cofre, no qual estão os recursos que são adquiridos através da União e através dos municípios e dos estados da União, para valorizar os professores, né? Então, grande parte dos recursos do Fundeb é destinado para o salário dos professores e para manter o funcionamento das etapas que envolvem a educação básica, incluindo a educação de jovens e adultos, né? Então, através desses investimentos que são adquiridos próprios do fundo, a gente verifica um certo avanço nos recursos e investimentos no Fundeb. Agora nós vamos voltar esses avanços para o Piauí, o nosso estado, né? A gente nota que, em média, através do gráfico que a gente pode ver, os recursos do Fundeb no estado eles aumentaram ao longo dos últimos 9, 10 anos. Entretanto, a gente teve uma pequena queda nos valores entre o período de 2012 e o período de 2016, houve um certo oscilamento, mas em média se manteve ali a casa dos 78, 79 mil, na verdade, né, a casa do mil, reais de recursos para a educação de jovens e adultos diretamente, né? Só que a partir do ano de 2017, 2019, houve uma subida nos valores, né? Está passando assim a casa dos 120 mil reais de recursos e chegando mais ou menos a casa dos 180 mil reais no ano de 2019, né? E aí, se a gente fizer um comparativo dos recursos investidos com a queda nas matrículas, a gente pode tirar algumas conclusões, né? Que envolvem principalmente, né, através do gráfico a gente verifica que dos anos de 2015 a 2016 se manteve uma certa taxa de matrículas na educação de jovens e adultos. No ano de 2017 essa taxa aumentou, né? Só que de 2017 a 2020 houve uma queda na educação de jovens e adultos, apesar do aumento de recursos que a gente pode ter visto, por exemplo, no Piauí. Essa queda, né, da taxa de matriculandos surge justamente dessa necessidade que a gente falou nos slides anteriores de se desenvolver estratégias no qual se enfoque, se discutir a evasão escolar. Então, com isso, a gente tem uma queda no número de matrículas, né? E com essa queda do número de matrículas, a gente verifica que os estudantes estão desistindo desse estudo. Entretanto, apesar dessa queda, o número de matrículas de 2020 ainda é bem maior do que de 5 anos atrás, no ano de 2015. Né? Mas houve sim uma queda. O ano que teve maior número de matrículas foi o ano de 2017, a avaliarmos os últimos 5 anos. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a quem acompanhou o nosso vídeo. Queremos agradecer a professora Vilma pelas orientações a respeito do nosso conteúdo. Gostaria também de agradecer os membros do grupo 3, que é eu que estou apresentando este vídeo, a roteirista Rosemary Açucena, designer e editor Vitor Rodrigues e o Inter Vandão, que também foi a roteirista. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.